Rádio Barroso Mix. Chegou o momento, 11h30, começa agora nosso curso bíblico. A palavra do Senhor que viemos partilhar tem poder libertador. Ela pode nos curar. A palavra do Senhor. Um momento histórico aqui na Barroso Mix. Que viemos partilhar. Pela primeira vez na nossa programação, um estudo completo sobre a Palavra de Deus. É o primeiro encontro, meus irmãos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 11h30, aqui na rádio. Você que tiver alguma dificuldade para ouvir, vai poder ouvir depois a gravação também. Fica tranquilo. A palavra De Gênesis a Apocalipse. Mas essa semana nós iremos fazer uma introdução, hein? Uma semana pra gente fazer uma introdução. Preparamos uma semana especial para você entender tudo sobre a Bíblia. A primeira semana vamos falar o que é a Bíblia, quem escreveu, como chegou até nós, por que a Bíblia católica é diferente, como interpretar corretamente. Todas essas respostas e muito mais, tá bom? E na semana que vem nós daremos início ao livro de Gênesis. São apenas 12 minutinhos por dia, hein? Não perca, meus irmãos! é o nosso dever. Olha, bom dia então para você, meu querido amigo, minha querida amiga. É uma alegria imensa estar aqui com você na Rádio Barroso Mix, né? Eu sou o Rafael Henrique, eu sou catequista. E hoje então vamos começar a nossa aventura extraordinária, né? Como eu disse, antes de mergulharmos nos livros sagrados, né? Semana que vem começando com Gênesis, essa semana toda, né? Vou responder aquelas perguntas sobre a Bíblia que você sempre teve, né? Mas talvez nunca teve coragem de fazer. Tá preparado? Então vamos lá, vamos dar início. Tô animado. Quem tá animado aí também, hein? Vamos começar com o que significa. Você sabe o que significa a palavra Bíblia? Olha, muita gente não sabe, né? Mas Bíblia significa os livros. Isso mesmo, no plural. A Bíblia não é um livro só. A Bíblia é uma biblioteca inteira. São 73 livros na Bíblia Católica. É como se Deus tivesse montado uma biblioteca completa só para você. Na Bíblia tem histórias, tem poesias, tem cartas, tem profecias. Tudo o que você precisa saber sobre Ele, sobre Jesus e sobre você mesmo. Agora, deixa eu te contar uma coisa que muita gente se confunde, né? Você já deve ter ouvido aí algum amigo evangélico dizer que a Bíblia dele tem 66 livros, não é? E aí você fica pensando, ué, mas a minha tem 73? Quem está certo? Quem será que está certo? Calma, calma que eu vou te explicar direitinho. A Bíblia Católica, ela tem 7 livros a mais no Antigo Testamento. São eles: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º Macabeus e 2º Macabeus. Além disso, temos alguns capítulos a mais em Daniel e Esther. Sabia disso? Mas por que será essa diferença? Olha que interessante, hein? Quando Jesus andava por aqui na Terra, os judeus usavam 2 versões das Escrituras. Uma em hebraico, né, que era usada lá na Palestina, e outra em grego,
que era usada pelos judeus que moravam fora de Israel. Já a versão grega tinha esses livros a mais, né? E sabe qual Jesus e os apóstolos usavam quando citavam as Escrituras? Isso mesmo, a versão grega, a versão com os 73 livros. Mas foi só lá pelo ano 90 depois de Cristo que os judeus, né, decidiram ficar só com os livros escritos em hebraico, né? Mas a Igreja Católica, ela continuou com todos os livros que já usava desde o tempo dos apóstolos. Então, Martim Lutero, né, no século XVI, quando se separou, né, da Igreja Católica, que ele decidiu seguir a lista dos judeus. Então, ele tirou esses 7 livros. Então, por isso, essa diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Tá bom? Agora vamos falar sobre algo fundamental. Por que dizemos que a palavra, ou melhor, por que dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Ora, não é porque caiu do céu pronta, não. Deus usou pessoas de verdade, com suas personalidades, seus estilos de escrever, sem culturas, suas culturas, né? Para transmitir a sua mensagem. É como quando você manda um recado importante através de alguém. O recado é seu, mas quem fala usa as próprias palavras, o próprio jeito de falar. Isso se chama inspiração. Então Deus inspirou os autores da Bíblia. Não é que Deus ditou palavra por palavra, né, como se fosse ali um chefe ditando uma carta para a secretária. Não. Deus iluminou a mente e o coração desses escritores para que escrevessem com suas próprias palavras e estilo exatamente o que ele queria comunicar para a gente. É por isso que João escreve diferente de Paulo, que escreve diferente de Moisés, cada um com seu jeito, mas todos transmitindo a mensagem de Deus. Olha, deixa eu dar um exemplo para ficar bem claro, hein? Imagine que uma mãe quer mandar um recado de amor para o filho que mora longe. Ela pode pedir para a filha escrever, para o marido escrever, para a vizinha escrever. Cada um vai escrever ali do seu jeito com suas palavras, né? Mas o amor da mãe vai estar presente em todas as cartas. É assim com a Bíblia. Deus, nosso Pai, quis mandar mensagens de amor para a gente. E usou diferentes pessoas ao longo de mais de 1000 anos para escrever essas mensagens. E olha que interessante, a Bíblia, ela foi escrita ao longo de aproximadamente 1500 anos. Ela começou a ser escrita mais ou menos em 1400 antes de Cristo e foi finalizada por volta do ano 100 depois de Cristo. Então, né, são mais de 40 autores diferentes. Então tinha rei, né, como Davi e Salomão, tinha pastor de ovelhas como Amós, tinha médico. Quem era médico, hein? Era Lucas. Tinha pescador. Quem era pescador? Era Pedro. Tinha cobrador de impostos. Quem sabe aí quem é o cobrador de impostos, hein? Ele mesmo, era Mateus. Tinha fariseu também estudado, como Paulo. É, meus irmãos, gente de todo tipo. E mesmo assim, né, com tanta gente diferente, escrevendo em épocas diferentes, em lugares diferentes, a mensagem é uma só. A mensagem é uma só.
Deus ama a humanidade e quer salvar todos nós. É como uma sinfonia, onde cada instrumento toca sua parte. Mas a música é uma só. Olha como isso é incrível. E agora mais uma dúvida que talvez você deve estar se perguntando, hein? Você já parou para pensar como a Bíblia chegou até nós em português? A história é fascinante, né? Os livros do Antigo Testamento foram escritos principalmente em hebraico e também com algumas partes em aramaico, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, depois foram traduzidos para o latim por São Jerônimo, lá pelo ano 400. Essa tradução em latim, né, chamada Vulgata, foi a Bíblia oficial da Igreja por mais de 1000 anos. A primeira tradução completa para o português foi feita por um padre. O padre João Ferreira de Almeida, lá no século 17. Mas a tradução católica mais famosa em português veio só em 1959. Foi feita por uns monges lá na Bélgica. Então hoje nós temos várias traduções católicas que são aprovadas. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da CNBB, a Bíblia Pastoral. Né? Qual é a sua Bíblia? Depois me fala ali no WhatsApp, tá bom? Mas por que, hein? Existem tantas traduções. Às vezes você pode estar se perguntando, Rafael, minha Bíblia é diferente da minha vizinha, da minha amiga? Olha, é simples. A língua, ela muda com o tempo. Você sabia que o português que se falava há 500 anos não é o mesmo de hoje? Além disso, às vezes nós descobrimos manuscritos mais antigos também, né, que ajudam a entender melhor o texto original. É como quando você tenta explicar algo difícil, né, de várias maneiras diferentes para a pessoa entender. Cada tradução tenta deixar a palavra de Deus mais clara para a gente. Essa é a função. Quando lançam uma tradução nova, é porque estão tentando deixar a palavra mais fácil da gente entender. E olha, tem uma coisa muito importante que eu preciso te contar que talvez você não saiba. A Bíblia é o livro mais vendido. Isso mesmo, também o mais traduzido e o mais lido da história da humanidade. A Bíblia está traduzida por mais de 3.000 línguas. Tem gente lendo a Bíblia agora mesmo lá na China, na África, na Índia, em todo lugar do mundo. É o único livro que nunca sai de moda. Ele nunca fica ultrapassado. Sabe por quê? Porque a Bíblia não fala só de coisas antigas. Ela fala de você, fala de mim, fala dos nossos problemas, das nossas alegrias, dos nossos medos, das nossas esperanças. Quando você lê a história de Abraão, de Moisés, de Davi, de Pedro, você se vê ali, né? São pessoas como a gente, com defeitos, com dúvidas, mas que encontraram em Deus a forma para viver. A Bíblia também é como uma carta de amor que Deus escreveu para cada um de nós. E o mais bonito é que a cada vez que você lê, você descobre algo novo. Sabe quando você escuta uma música aí que você gosta muito? Cada vez que você escuta, você percebe um detalhe diferente. Eu conheço pessoas, uma amiga catequista minha, que ela leu a Bíblia, né, há 50 anos. E ela ainda se emociona. Ela ainda descobre coisas novas. Ou seja, a primeira vez que ela leu já faz 50 anos.
E ela vai lendo durante toda a vida, ela me contou. Então, sempre que ela lê, ela descobre coisas novas. Mas atenção, a Bíblia não é um livro mágico, viu? Não é para abrir em qualquer lugar e achar que Deus está falando com você naquele versículo aleatório ali, não. A Bíblia, ela precisa ser lida com inteligência, com o coração aberto e sempre em comunhão com a igreja. É por isso que existe o magistério da igreja. O magistério existe para nos ajudar a entender corretamente o que Deus quer nos dizer. E aqui vai uma dica de ouro, hein? Antes de ler a Bíblia, sempre faça uma oração. Peça para o Espírito Santo iluminar sua mente, seu coração. Porque a mesma inspiração que ajudou os escritores a escrever, precisa ajudar você a entender. Sem o Espírito Santo, a Bíblia vira só um livro de história antiga. Amanhã, você vai descobrir algo fascinante, hein? Quem foram essas mais de 40 pessoas que Deus escreveu, que Deus escolheu, na verdade, né, para escrever a Bíblia? Olha, você sabia que Moisés, ele como um assassino, Moisés já foi um assassino, como um assassino virou escritor sagrado? Vamos descobrir amanhã, hein? Como pescadores simples escreveram textos tão maravilhosos, tão profundos. E tem um mistério também. Como Moisés escreveu sobre a própria morte? Será que foi ele mesmo? Não perca o programa de amanhã, tá bom? Até lá e que Deus abençoe você.